A gente conversou esses dias, né? A ideia é de começar uma experiência, tá? Por causa que são temas, esses temas que eu estou trazendo para vocês são temas que não são diretamente da linha de negócio, diretamente da linha empresarial, né? Mas eu acho que são temas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor como a gente funciona, como a vida funciona. E quando a gente consegue ter um pouco mais de clareza em relação a isso, eu acho que se reflete em tudo na nossa vida, inclusive no nosso desempenho profissional, tá? Então eu dividi em sete etapas essa primeira parte. E a ideia hoje é falar sobre as grandes leis da natureza, são 7, tá? Então, aqui acho que eu cheguei a mostrar, mas vamos revisar aqui. A ideia é uma abordagem em 3 níveis, tá? No nível pessoal, no nível individual, né? É o ser humano, eu. Quem sou eu? Quem sou eu é abordar na dimensão física, ou seja, eu tenho um corpo físico, biológico, energia. A dimensão psicológica, minhas emoções, meus pensamentos, e uma dimensão mais espiritual, tá? Isso se reflete, ou seja, aquilo que você dá mais foco disso aí em você, se reflete na tua forma de vida, no teu estilo de vida, tá? Então, quando a abordagem, o foco é mais no aspecto físico, biológico, a pessoa tem uma tendência de viver mais focada nas aparências, se importa muito com o que os outros pensam, com o que os outros acham, vive mais em função disso. Quando é focada na dimensão psicológica, no emocional e nos pensamentos, ela se preocupa mais em construir ou adquirir ou ter experiências, né? E quando tem um foco mais, uma visão mais espiritualizada da vida e de si mesmo, ela se foca em buscar as essências das coisas, o porquê das coisas. Então são basicamente 3 estilos de vidas aí que a gente encontra isso em Blavatsky, se alguém quiser pegar as fontes, né? E traduzindo isso, uma abordagem para o aspecto profissional, isso também. Você encontra aqui nessa dimensão mais voltada a física, a matéria, as aparências, é a pessoa, o profissional de nível amador. Não é profissional, né? O trabalhador de nível amador. É aquela pessoa que está buscando um emprego, ela quer um salário, ela quer uma coisa fixa, ela pensa no dia seguinte, na semana seguinte, no máximo no final do mês. Então ela tem um pensamento de curto prazo e ela está voltada a resolver as coisinhas, apagar incêndio. Tá? É o famoso bombeiro. O nível profissional ele já pensa um pouco mais a médio prazo, sei lá, 1 ano, 5 anos. Ele já pensa mais não em emprego, ele pensa em carreira. Como é que eu vou construir a minha carreira profissional, estruturar um caminho, um nome, um portfólio, um trabalho ao longo da minha vida. Então está pensando na carreira profissional dele, né? E no nível estratégico ele já está um pouco acima disso. Ele já está pensando em estratégias de trabalho, já está pensando em trabalhar com outras pessoas, com outros negócios, com outras coisas. Ele olha tudo de um nível mais estratégico, mais amplo, mais holístico, né? E isso é interessante a gente observar porque a pessoa faz uma faculdade, um curso, alguma coisa, ela, sei lá, se forma engenheiro, arquiteto, seja lá o que for, o certificado, o curso dá para ela uma profissão, mas não dá para ela o profissionalismo. O profissionalismo é uma atitude, uma atitude que ela começa daqui para cima, do nível profissional para cima. Então, essa atitude, ela se reflete em tudo na vida. Tá de cima para baixo, trabalhando aqui do nível estratégico, das essências, dessa dimensão um pouco mais espiritual. Aqui quando eu falo de dimensão espiritual, eu não estou falando de religião, de religiosidade dessas coisas, tá, pessoal? Isso aí é individual de cada um. É uma abordagem um pouco mais filosófica, ou até talvez mais prática sobre esse assunto. Tá? Então, no nível estratégico a gente vai trabalhar com 7 grandes propostas, né? Hoje a gente vai ver as 7 leis da natureza, depois as 7 dimensões do eu, ou aquela pergunta difícil de responder, o quem sou eu, né? Vamos ver isso em 7 níveis. 7 princípios estratégicos, 7 planos da gestão humanizada, 7 níveis de sincronicidade, os 7 centros energéticos e 7 aspectos da prosperidade. Tá? Esse aqui é o material inicial. Então vamos ver se a gente consegue terminar essa primeira parte hoje. A ideia é essa, tá? Então no nível estratégico aqui, a gente vai ver as 7 grandes leis da natureza, são essas 7 aqui: mentalismo, correspondência, gênero, polaridade, causalidade, vibração e ritmo, ciclos, né? Isso a gente vai ver hoje. Depois ali no nível humano, né, na dimensão humana, né, a vontade, intuição, amor, inteligência, o aspecto intelectual, emocional, energético e físico do ser humano. Os 7 princípios estratégicos são o princípio de centro, distância, tempo, regulação, ritmo, absorção e controle. Gestão humanizada são os princípios piramidais aqui aplicada na gestão de pessoas. Tá? Isso aqui é uma proposta interessante. Então vão estar tudo vinculado, né? Tá? Tudo vinculado. A 7 tem uma organização, uma sequência lógica para estar assim. Pode até numerar de 1 a 7, de cima para baixo. Os 7 níveis de sincronicidade, as 7 centros energéticos. Isso aqui tem a relação com os chakras, né? E os 7 aspectos da prosperidade. Então,
A gente vai passando por todos esses aí e depois a gente passa para o próximo nível, pro psicológico, né? Lógico que a gente vai avaliar isso junto, né? A ideia é olhar isso tudo aqui, gente, e ver como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho e para a nossa vida, tá? Então vai ter uma reflexão aí para a gente pensar junto, conversar junto e até ver como aplicar isso tudo de maneira mais prática para nós.